Então vamos lá, pessoal. Vamos ver agora mais uma questão que foi cobrada na prova do Enem. Uma questão aqui bastante característica, tá? Esse estilo de questão na prova do Enem. Então nós vamos ter aqui um líquido enchendo o recipiente e nós vamos ter que fazer uma associação da altura do líquido em relação ao tempo, tá? E ver qual gráfico se enquadra durante o enchimento, tá? Questão aqui bem clássica da prova do Enem. Beleza? Vem comigo aqui, ó. E vamos ver o seguinte, ó, o consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Tá? Então nós temos aqui, ó, e até que assim nós temos o nível de envasamento da garrafa. Beleza. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante. Opa, a vazão é constante. Vazão, gente, é a quantidade de litros, ou seja, um determinado volume pelo tempo que está sendo colocado. Por exemplo, uma vazão, 5.000 litros por hora. Vamos pensar em alguma coisa assim, tá? Essa vazão aí do interior da garrafa, então, ela é sempre constante. Agora, olha só o que acontece. Esse líquido ele vai entrando, ele vai parar aqui assim, tá? A garrafa está cheia para ser já envasada. Qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura, tá, do líquido em função, tá? Então, variação da altura nós vamos ter aqui no eixo vertical, tá? Em função do tempo que nós teremos aí daí no eixo horizontal, na garrafa indicada na imagem. Então, reparem o seguinte, pessoal, a garrafa, se ela fosse retinha, né, do começo ao fim, muitas garrafas de vinho são assim, né? Retinha do começo ao fim. Então, o que acontece? Ela vai ser o gráfico seria um crescimento linear, tá? Crescimento linear, tá? Um gráfico assim, uma função afim, vamos dizer assim, tá? Como a gente está vendo ali no item A. Só que até a experiência de vida que nós temos, nós sabemos o seguinte, tu coloca uma garrafa embaixo da torneira e liga. Quando começa a funilar, o líquido sobe mais ligeiro. Não é assim? Fiz uma sonoplastia aqui. Então, gente, o que acontece, ó? O líquido, até esse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, ele irá subir, vamos dizer assim, numa variação constante. Então, graficamente, o que nós teríamos aqui é uma situação assim, ó, olhem só, tá? Situação assim, até esse ponto aqui. Agora, daqui para diante, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma variação, né, que à medida que o líquido vai subindo, a velocidade vai aumentando. Tá? À medida que a água vai entrando, a velocidade vai aumentando em função do tempo. Ou seja, em um pequeno espaço de tempo, a curva ela já fica mais na vertical. Então, nesse outro momento, é como se o gráfico fosse algo mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para vocês. É como se fosse mais ou menos nessa situação aqui. Ó. Tá? Uma situação mais ou menos assim. Aumenta muito aqui, ó, o volume em um pequeno espaço de tempo. Então, juntando os dois aqui, gente, o que nós encontramos é justamente aqui na letra B de Brasil. Ele vem aqui de forma linear, depois ele tem um crescimento exponencial. Beleza? Gente, espero ter ajudado vocês. Um abração, bons estudos e até mais.